terceiro dia, segundo momento aqui do dia. Vamos agora iniciar o tutorial de inteligência artificial para neuroengenharia. Esse tutorial vai ser feito pelo professor Abner Cardoso Rodrigues Neto. O Abner possui graduação em ciência da computação pela Universidade Estadual do Ceará, fez mestrado em ciência da computação pela UFSC, em Santa Catarina, doutorado em bioinformática pela USP, em São Paulo. Ele trabalha muito com ciência da computação, com ênfase em inteligência artificial, processamento de sinais e análise de séries temporais. Ele trabalha aqui no INELS tem mais ou menos 3 anos e tem muito a agregar aqui nesse simpósio, como foi feito de manhã, né, mostrar o que acontece por trás dos bastidores do paper aí, para que algo realmente se torne um resultado para publicação. Então, Abner, fica à vontade para fazer a tua apresentação aí, e deve encerrar mais ou menos em torno de 15h20 para a gente fazer o encerramento do simpósio. É isso, um abraço. Valeu, Fabrício, obrigado. Vou compartilhar minha tela para a minha apresentação. Beleza. Bom, nessa apresentação, nesse tutorial, eu vou falar um pouco sobre aprendizagem de máquina. Eu fiz uma apresentação um pouquinho diferente, que ao invés de fazer com slides, eu fiz um Python Notebook, que é o que eu geralmente uso para programar as coisas que eu mexo com Machine Learning, né? Então, fiz num formato um pouco diferente, assim, não vai ter slides, e vai ser nesse formato, eu vou baixando, eu vou explicando, e vai ter uma parte com as figuras e uns vídeos e tal, e lá no final tem uns códigos. Até se der tempo de a gente entrar no detalhe, a gente vai ver um exemplo de código que faz algo parecido com as coisas que a gente fez aqui no Instituto, tá? No INELS. Beleza. Bom, o que eu quero falar, o que eu quero trazer aqui nessa apresentação, são alguns exemplos de trabalhos que a gente fez aqui no INELS, utilizando a aprendizagem de máquina, e falar um pouquinho também de Deep Learning, de Machine Learning, o que é isso, né? Quais são qual a diferença entre eles, né? Como é que funciona, como é que a gente aplica, o que é que dá para fazer, o que é que não dá para fazer, e depois falar dos trabalhos. Tá? Dos trabalhos eu vou falar brevemente, assim, mostrar algumas figuras de alguns resultados dos trabalhos, e depois eu vou falar e no final eu trouxe um código que eu tento usar um método um método de Deep Learning para fazer uma classificação. Certo? Então é basicamente isso. Beleza. Bom, qual que é a ideia? Antes de mais nada, eu queria introduzir um pouco o que é Deep Learning, o que é Machine Learning, né? Não sei se todo mundo conhece, mas até porque o nosso público, ele é um público multidisciplinar, né? Tem muita gente da engenharia, muita gente fez uma graduação em exatas, mas também muita gente que é da área de saúde, né? Biologia e tal. Então, nem todo mundo conhece todas as técnicas aqui que a gente usa, então eu vou começar introduzindo falando um pouquinho de Deep Learning. Basicamente, assim, que a ideia do Machine Learning, né? A ideia geral, assim, de Machine Learning é você tentar encontrar, é uma família, antes de mais nada, é uma família de modelos, é um conjunto de técnicas que servem para você encontrar uma função que faça um mapeamento entre uns dados de entrada X e uma saída Y, que foi o meio que eu escrevi aqui nessa primeira frase, né? Eu quero fazer um mapeamento entre um conjunto de dados X, qual que vai ser a saída para um dado qualquer desse conjunto X, né? Tipo assim, eu dei alguns exemplos, por exemplo, esses exemplos foram exemplos que eu cheguei a trabalhar com alguns deles. Por exemplo, eu trabalhei uma vez com esse exemplo número 1 aqui, que é dado as características de um paciente que foi internado na UTI, né?
Então, os dados de entrada X aqui seria todos os dados que a gente coletou do paciente quando ele estava internado, até antes de ele estar internado, né? Tipo, de idade dele, né? Todas as informações sobre aquele paciente. E eu quero fazer uma previsão de se eu devo dar alta a ele ou não agora, nesse momento. Né? Ou se eu devo esperar um tempinho mais, devo esperar, sei lá, os sinais vitais dele mudar um pouco antes de dar alta. Né? Então, note que o que eu estou fazendo aqui é um mapeamento, né? Eu quero, para o dado de entrada X, eu quero saber, dou alta ou não dou alta? Certo? Um segundo exemplo que eu coloquei, que é um exemplo que o pessoal usa bastante em machine learning, que é esse exemplo de classificar um tumor com base no exame de imagem, né? Então, tem alguma imagem do tumor, de alguma forma, tirei uma imagem, tá? E eu quero saber se quero classificar aquele tumor, por exemplo, benigno ou maligno. Tá? Um outro exemplo de machine learning é prever a eficácia de um tratamento de paciente. Então, se você perceber aqui, esses 3 exemplos que eu estou dando, eles estão sempre tentando fazer juntar, né, unir dados de entrada, características, por exemplo, aqui, no tipo de tumor, eu tenho uma imagem, né? Então, quero, dado a imagem, dizer o tipo de tumor, qual é o tipo de tumor. No de baixo, eu tenho números sobre o quão bom foi a eficácia, ou quão bom está sendo o tratamento, né? Sei lá, eu estou medindo, eu estou acompanhando o paciente, eu estou tendo medidas enquanto ele faz um tratamento, e eu quero saber, sei lá, daqui a um certo tempo de ele no tratamento, o quão bom vai ser o resultado final. Tá? Então, sempre eu estou tendo aqui dados de entrada e uma saída, né? Certo? Então, basicamente, machine learning é muito útil, muito boa para esses tipos de problemas aqui. Problemas que você tem um conjunto de entrada e você você tem um conjunto de entrada e você tem um conjunto de saída. Foi uma figura muito importante, assim, para o machine learning. Nos anos 90, ele fez umas provas bem interessantes. Ele tem um curso dele, ele tem um livro chamado Learning from Data, e ele tem todos os cursos gravado no YouTube. São, sei lá, umas 16 aulas por aí. Tá? Várias unidades menores, que no caso do que a gente vai focar aqui, nessa apresentação, a gente vai falar em redes neurais. Tá? Então, o que a gente vai tentar fazer é encontrar um mapeamento de uma entrada X para uma saída Y, usando um modelo que é inspirado no modelo de neurônio, né? A gente vai fazer um modelo que vai usar um modelo bem simplificado, um modelo bem simples de neurônio para tentar fazer um mapeamento entre dados de entrada e dados de saída. E uma coisa que é legal das redes neurais, que ilustra, nessa figura aqui, na parte mais da esquerda, tem target, né? Certo? Então, imagina que você tem duas variáveis por esse plano cartesiano aí, certo? E você quer encontrar algo que consiga classificar esses sinais menos. Tá? Ou seja, você quer encontrar que esse círculo, você quer encontrar uma função que define, que ela está definida por esse círculo aí, né? Por essa circunferência.
Tá? Mas como é que você consegue... não, a força e tal dos métodos de machine learning é porque você usa justamente modelos bem simples, tá? Modelos bem simples, do tipo assim, modelos que só traçam retas, certo? Então, olhando de novo aqui para essa figura do target, você consegue ver claramente que eu não consigo traçar uma reta aqui de forma que eu consiga separar todos os mais para um lado da reta, né, para baixo ou para cima da reta, e todos os menos para o lado oposto, né? É uma figura, um círculo aqui, essa circunferência é uma figura que eu não consigo separar só com retas. Sendo que nesse figura do meio tem escrito 8 perceptrons, e na direita tem escrito 16 perceptron. Perceptron é o nome do modelo de neurônio extremamente simples que as primeiras redes neurais, né, os primeiros modelos baseados em redes neurais usavam. Então, basicamente, você vê aqui no modelo do meio que quando você usa um conjunto de retas, né, e com esse conjunto de retas, quando você usa aqui 8 retas, né, aí você consegue construir uma superfície bem próxima da circunferência. E você consegue meio que separar tudo que é mais para tudo que é menos, né? Você consegue fazer um classificador que diga para você, que consegue separar para você essas duas classes, que antes você não conseguiria separar com uma reta só. Certo. Agora, e na direita, tem, colocando mais neurônios ainda, né? Mais unidades, né? Basicamente, eu consigo ter uma superfície, a circunferência, eu consigo aproximar melhor ainda a circunferência e eu consigo realmente ter uma curva melhor ainda, né? A minha circunferência, ó, nessa do meio, tem um errinho aqui que ele colocou, que ele pintou de verde aqui, verde limão, né? E na do meio, ele coloca tanta reta que esse errinho fica, quase não dá para ver mais, né? Então, a ideia dos modelos de machine learning vou usar um bocado de modelos simples, que sozinho tem pouco poder computacional, tá? Que são inspirados na ideia de neurônio, que basicamente eles vão ter 2 estados, né, ou 0 ou 1, certo? Então, eu vou combinar um bocado de coisa, que é esse modelo bem simples, e através dessa combinação, eu vou conseguir separar padrões complexos, tipo esses padrões aqui de uma circunferência. Beleza. E aí, o problema desses modelos de machine learning é que o que eu preciso encontrar nesses modelos é o quanto eu vou usar de cada uma dessas retas, né? O quanto de peso eu vou atribuir para cada uma dessas retas. Por exemplo, imagina que essa aqui é uma superfície bem simples, né? Na verdade, é só uma circunferência, mas imagina que eu tenho uma curva bem complexa, né, cheia de pequenos detalhes, é uma superfície ruidosa e tal, e eu quero separar entre imagina a mesma situação do ciclo, mas sendo um ciclo bem mais ruidoso, né? Bem mais distribuído aí nesse plano cartesiano e cheio de emaranhados e tal. Como é que você colocaria o peso, como é que você daria um peso para cada reta dessa, para você dizer, olha, nessa região, a reta mais importante é essa reta aqui, vai ter um peso maior, depois você vai ter outra reta e outra reta, assim por diante. Uma maneira, esses pesos que você vai dar, né, esses pesos que vão ser encontrados são, no final, os parâmetros do modelo. Tá? Então, meio que voltando aqui para a ideia, o que a gente vai ter é um conjunto de dados, né, um conjunto de dados de entrada X, um conjunto de dados desejado, que eu já conheço, Y, e eu vou usar alguns modelos simples, tipo esse modelo linear aí, do Perceptron, e eu vou encontrar vários parâmetros que são os pesos, né, de, assim, uma grande quantidade de pesos, né, que estão relacionados com cada um desses neurônios, tá? Então, esse é o meu objetivo aqui com o Machine Learning, fazer esse mapeamento. Para encontrar esse mapeamento, eu preciso encontrar todos esses pesos. Para encontrar todos esses pesos, eu tenho que usar algoritmos que inferem, né, para mim, calculam para mim esses pesos através de um processo de otimização. Beleza. Bom, esse daqui é um exemplo. É um exemplo de uma rede neural mais complexa, né?
esse X1 e X2 representam duas entradas. Tá? Então, imagina que eu tenho um modelo que tenha duas entradas, né? Por exemplo, assim, pode ser a idade do paciente e quantos dias ele, sei lá, quantos dias ele ficou internado, né? Até agora, quantos dias ele ficou internado até agora. E a minha saída final aqui, tá, tem só uma saída, pode ser assim, se ele deve receber alta hoje ou não. Tá? Assim, é um modelo bobo, né? Bem simples, assim, duas entradas, seria melhor colocar mais informações, né? Quanto é que foi no exame e tal, por que ele foi internado, né? Qual é a gravidade, né? Se eu colocar mais variáveis de entrada, provavelmente melhor vai ficar esse modelo, mas faz de conta que é só, sei lá, idade até quantos dias ele está internado até agora. Então, esses dados de entrada, eles vão passar para essas unidades aqui, que está representada com esse tipo um step, né? Essa função step, né? Que são justamente aqueles modelos lá, tá? Que a gente chama de perceptron. E cada entrada dessa, ela está associada com uma reta azul ou uma reta vermelha, né? E essa reta, ela tem um peso, tá? Ela representa um peso. Então, basicamente, um modelo de rede neural desses para fazer regressão, ele tenta pegar esses dados de entrada, né? Multiplicar por um conjunto de pesos e alimentar isso numa unidade chamada perceptron, que a saída do perceptron vai ser multiplicada de novo por um conjunto de pesos, que vai entrar em outro perceptron, que vai ser multiplicado de novo, que vai entrar em outro perceptron, e assim por diante, sempre no sentido da esquerda para a direita. E aí é por isso que também isso é muito distante dos modelos de como funciona o cérebro mesmo, né? Como funciona o neurônio, né? Que, na verdade, é um modelo aqui bem simples, assim, só do tipo, dispara ou não dispara, né? No caso, tem uma saída ou não tem uma saída. Ele tem pesos, ok, que representam as ligações sinápticas, né? Mas é sempre toda a rede neural aqui, enquanto que a rede neural do cérebro é muito mais complexa, né? Você tem muito mais conexões entre os neurônios, e as conexões têm loops, né? É bem mais louca, né? Aqui está sempre no sentido de chega a entrada, multiplica por pesos, vai para o próximo neurônio, o próximo neurônio vai pegar essa entrada, multiplicar por outros pesos, passar para outro neurônio e assim por diante, até ter a saída. E justamente o que a gente quer encontrar são esses pesos W. Tá? O que o modelo tenta encontrar são esses pesos W. Ele tenta encontrar esses pesos através de alguns algoritmos. O algoritmo mais famoso é o gradiente descendente. A ideia do gradiente descendente ele começa com os pesos totalmente aleatórios, tá? Ele bota pesos aleatórios, e aí ele pega um dado que você coletou, né? Atribui esse dado aqui na entrada, e com esses pesos aleatórios ele calcula a saída, e ele vai ver lá, olha, minha saída era para ser 1, por exemplo, esse paciente teria que receber alta, 1, e a minha saída deu 0,2. Tá? Como é que eu faço para ajustar os pesos W de forma que eles corrijam um pouquinho esse meu erro, esse meu 0,2, essa minha saída que deu 0,2, fique mais próxima de 1. Né? Eu vou ter que alterar esses Ws de alguma forma para ficar mais perto da saída que seria desejada. Né? Então, eu calculo o erro, então eu vou, sei lá, subtrair 1 de 0,2, né? Faço algumas continhas, então a equação de erro é um pouquinho mais complicada, mas aí você vai calcular um erro, e aí com essa informação do erro, você vai ter que saber o quanto cada peso desses está contribuindo para esse erro. E aí você dá um passinho em cada peso, você atualiza um pouquinho cada peso, de forma que diminui um pouquinho o erro lá no final. E aí você faz esse processo, roda esse processo até atingir algum critério de parada que você define. Né? Por exemplo, assim, até meu erro ficar aceitável, por exemplo, até meu erro ficar menor que 0,0 alguma coisa. Ou depois de 1000 iterações. Depois que eu repetir esse processo 1000 vezes, eu paro. Tá? Mas aí, beleza. E depois que você faz esse processo, você encontra esses parâmetros, que basicamente vai ser esse peso das entradas
para esses modelos mais simples e para a saída desses modelos. Você vai encontrar esses pesos. Depois que você encontrar esses pesos, você pode usar esse modelo para dados que você nunca viu, né? Do tipo assim, chegou agora, eu treinei com vários exemplos de pacientes e encontrei os pesos W, e agora chegou um paciente novo, eu quero, não sei, ele chegou agora, né? E eu quero saber se eu devo dar alta para ele hoje mesmo ou não, né? Então, eu vou usar meu modelo com os pesos que foram inferidos para o meu conjunto de treinamento, e com esse modelo eu vou tentar saber, né? Vou tentar prever, ele vai dar uma previsão para o paciente novo, né? Eu vou colocar lá a entrada 1, vamos supor que seja a idade dele, coloco a idade do paciente novo, a quantos dias ele está internado, o modelo vai fazer essas multiplicações todas aqui, jogar na cada unidade dessas, pegar, multiplicar, e no final vai dar um número, né? Ou 0 ou 1, né? Tipo, recebe alta ou não recebe alta. Beleza? Então, esse é o poder desse tipo de modelo, né? Desses modelos preditivos, e essa é uma forma simples de como que eles funcionam. Daí, legal. Uma pergunta que talvez possa estar causando dúvida aí legal, você me explicou como que você encontra os pesos com um conjunto de treinamento, né? Um conjunto que você deixa separado e você treina. Mas o quanto que esse conjunto consegue generalizar para dados que ele nunca viu, né? Porque, por exemplo, eu peguei e treinei para um conjunto de exemplos, né, que eu coletei, e aí eu quero saber agora para uma pessoa que não viu, que eu não usei no meu treinamento, né, uma pessoa nova, eu quero fazer uma previsão para uma pessoa nova. Como é que a gente faz, o quão bom é essa generalização para dados que o modelo nunca viu? Tá? Tem esse cara aqui, que está nessa foto, o nome dele é Vapnik. Aí o Vapnik, ele tem um teorema, que tem o nome dele, o nome é dimensão VC, o V é do nome dele, de Vapnik, né? E o Vapnik, ele encontrou, eu vou falar só brevemente aqui, mas é essa expressão que está aqui na lousa dele, aqui é outra maneira de escrever a mesma expressão, mas o Vapnik conseguiu encontrar, esse aqui é a probabilidade, deixa eu aumentar aqui o zoom, né, acho que está... Pronto, aqui ele está mostrando qual que é a probabilidade do erro do seu conjunto de treinamento. Esse EIN é o dado que você usou para treinar, né? Então, qual a probabilidade dos dados do erro que você usou para o conjunto de treinamento, menos o erro para o out, é um erro para dados que você não sabe qual é a saída, para dados que você vai usar, né? Qual que é a probabilidade desse erro ser maior que um erro epsilon que você define, né? E ele coloca uma expressão aqui, né? Então, a gente já consegue, meio que, o pessoal já sabe como que encontra a probabilidade a capacidade de generalização desses modelos. Ele consegue ter uma ideia assim, olha, a probabilidade, se os seus dados, né, seguirem seus dados que você não viu, né, os dados que você quer fazer a previsão do seu modelo, se eles seguirem a mesma distribuição dos dados de treinamento, a probabilidade desse erro ser maior que um epsilon aqui, bem pequeno, é dado por uma expressão que é conhecida, tá? Então, as pessoas já conseguiram modelar essa probabilidade, né? Então, você já consegue ter uma ideia de quão bem seu modelo vai generalizar ou não. Tem alguns problemas, isso daqui, na verdade, é o estado da arte da parte mais matemática da aprendizagem de máquina, tá? Que é justamente tentar essa expressão, ela é uma expressão meio frouxa, na verdade, tá? Ela dá um bound que não é muito bom, assim, ele vai dizer que ele vai dar uma probabilidade que na prática não é tão útil assim, mas as pessoas estão tentando trabalhar mais para encontrar um bound, um limite superior, assim, de quanto que é esse erro de um jeito mais fiel para os modelos. Então, isso é o que está sendo estudado atualmente
pelo pessoal mais teórico de aprendizagem de máquina. Eles estão tentando encontrar um limite melhor ainda para... Se você for ver, a ideia é muito parecida com a ideia de meio que cálculo amostral, né? De, tipo assim, você vai fazer um teste, aplicar um teste estatístico, qual que deve ser o tamanho da amostra, né? Então, ele meio que dá uma ideia, esse N aqui, maiúsculo, é o tamanho da amostra que você tem que ter no seu modelo. Tá? Então, essa probabilidade aqui está em função desse N, esse MH aqui é uma parte mais complexa, é tipo uma função lá, polinomial e tal. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é, certo, eu vou treinar com dados que eu vi, com dados que eu coletei, mas para os dados que eu não coletei, né, que é o que eu quero prever, existem, a capacidade de generalização existe e ela está em função do tamanho do número de dados, do N de dados que você coletou. Tá? Então, sim, é possível. Esses modelos conseguem generalizar e conseguem generalizar bem. Beleza. E aí, tem essa segunda parte, que é o que o machine learning consegue e o que ele não consegue fazer. Quando que as técnicas de machine learning são úteis, né? Quando que eu consigo usar ela? Essa é uma pergunta, às vezes muitas pessoas pensam assim, eu vou simplesmente usar machine learning e resolver tal problema. Pode ser. Mas, para você chegar nisso, para você chegar a usar machine learning e conseguir resolver, assim, um problema, você precisa ter essas duas condições aqui. Tá? Machine Learning é muito útil quando você tem essas duas condições, quando o seu problema tem essas duas condições. A primeira é quando o seu problema possui dados rotulados, ou seja, dados que são associados à saída real. Né? Então, e você precisa ter uma quantidade grande, né? Você precisa ter, não necessariamente muito grande, mas você precisa ter um N bom para o seu modelo ter uma probabilidade, ter uma boa generalização. Tá? E essa parte é a parte que trava a maioria dos problemas reais de machine learning. Porque coletar dado é muito caro. Né? Coletar dado é caro, é difícil, tem muito problema durante a coleta. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava no mestrado, há um tempão atrás, eu mexi com redes neurais, com dado. Era um projeto que foi financiado pela Petrobras e a gente queria usar dados que eram coletados durante o processo de perfuração de um poço, né, um poço de petróleo, para ter uma ideia de qual a probabilidade de ter petróleo ali, naquele poço, basicamente isso. Então, o dado que a gente tinha era como se fosse uma série temporal, que era a informação da rocha que ele estava sendo perfurada naquele momento, né? Então, você tinha uma sonda, e aí ia perfurando, né? E aí você tinha uma informação de o quanto que uma onda se propagava naquele tipo de rocha, e aí você usava essa informação do tipo assim, uma rocha que a onda se propaga, tem uma certa característica de propagação, ela tem uma porosidade que das rochas que tem petróleo, sabe? Coisas desse tipo, assim. Então, a gente tinha um histórico dessa informação, da propagação de uma onda nas rochas, e a gente queria, com isso, prever qual a probabilidade de ter petróleo ou não. E aí, o pessoal da Petrobras disse para a gente que, para fazer esses poços, eles usavam algumas sondas, né, para fazer essa perfuração. E o aluguel de um dia, de uma sonda, isso foi em 2010, ou 2009, o aluguel da sonda para fazer essa perfuração é de 100 mil, na época era 100 mil dólares por dia. E para furar um poço desse, o cara tinha que mudar de sonda, né? Porque dependendo da rocha, era um tipo de sonda diferente que tinha que usar. Então, nesse exemplo, né? É claro que talvez seja um exemplo meio que extremo, né? Porque é um exemplo muito sei lá, de uma indústria que é realmente muito cara e é muito difícil, né? Mas ter dado realmente é o gargalo aqui dos projetos de machine learning, né? Coletar esses dados e conseguir
o principal aqui que eu falei, né, que é esse rótulo, né, ter a informação de o que é a saída do dado, né. Então, por exemplo, esse rótulo, naquele exemplo do cliente, da pessoa internada no, no, na UTI, eu precisaria ter o dado rotulado. Quando eu falo rótulo, eu falo em qual que seria a saída real, né? O rótulo é a saída real daquele dado, né? Então, eu teria que ter informação do paciente, né? Do tipo, assim, a idade dele, o que é que ele fez na UTI, né? Ou antes da UTI, sei lá. E eu teria que ter a saída, que é se ele foi, se ele, se ele recebeu alta ou ele passou mais tempo. Eu teria que ter um banco de dados de todos os pacientes, lá, de uma grande quantidade de pacientes já feito, já coletado, sendo que note que, por exemplo, agora nesse exemplo dos pacientes, o problema aí seria mais o tempo, né, assim, o tamanho do hospital, para saber se ele vai ter dados de todas as pessoas que estão internadas por todas as, sei lá, patologias possíveis de levar para aquele tipo de internação, né? Então, seu dado seria muito estratificado, você ia demorar muito tempo para o hospital receber gente para ter todos aqueles tipos de dados que você precisa, né? Então, o gargalo é sempre o dado. Então, antes de você pensar no projeto assim, vou tentar resolver isso com machine learning, pense antes em, será que você vai conseguir o dado? Esse é o primeiro problema. A segunda vantagem, que é bom, quando é bom usar machine learning, é nesse caso aqui, ó, que o mapeamento entre entrada e saída é difícil de se encontrar ou não é totalmente conhecido, tá? É o mesmo exemplo voltando para o exemplo da alta da UTI, às vezes, sei lá, o médico sabe, pela característica, né, de um paciente, ele sabe assim, nesse cara aqui tá com esses sinais vitais, então acho que ele tá bom de ter alta aqui, não tem. Mas, concorda, assim, comigo que tem uma variância muito grande aí, né? Tem pacientes com características bem diferentes e com melhoras e pioras durante o período dele, né? Que ele está internado. Então, esse mapeamento não é uma coisa totalmente tão conhecida, assim, do tipo, quem tiver tal sinal vital, tem alta, né? Ou a pessoa que é responsável por dar alta, ela faz com base na experiência, né, que ela teve, com base em outras informações, a idade do paciente, né, outras informações subjetivas. Ela olha para o paciente, julga ele, né, assim, o quão bem ele está, e aí ela tem uma ideia de se pode dar alta ou não. O mesmo também para o exemplo do petróleo lá, tá? A informação da onda, da porosidade que está agora, ela não é tão fácil assim, porque as rochas, elas não são tão puras assim, né? Elas não é uma... Ok, existem as camadas lá, mas ela não é uma... Beleza, chegou nessa camada, depois dessa camada sempre vai ter petróleo, né? Isso é totalmente... Se fosse assim, ia ser muito fácil, né? Então, as pessoas sabem que existe uma relação aí entre essa entrada e essa saída, né? Sabe que existe, mas ela não é um mapa de entrada e saída, uma função fácil de você encontrar. Daí essa é a vantagem de machine learning, porque você vai tentar usar, como aquela figura lá de cima, né? Você vai tentar usar várias unidades, usar vários pesos aqui, que vão estar multiplicando, influenciando essas unidades, e através do uso de todos esses pesos, dessas unidades com esses pesos, é que você vai ter encontrar essa função para você. Então, essa é a diferença. Aí aqui eu coloquei uma observação aqui nessa parte, que é pouco provável que machine learning substitua as técnicas de processamento de sinais clássicas. Eu quis me referir às coisas mais... ao tipo das análises mais que o pessoal usa mais, que já estão bem definidas, né, bem conhecidas na literatura, né? Por exemplo, transformada de Fourier. Você pode criar um sistema de machine learning para inferir para você, transformar de Fourier. Mas não parece ser uma coisa muito boa, né? Por quê? Porque esse mapeamento de entrada e saída já é bastante... As pessoas já conhecem, já sabem fazer por Fourier, já sabem interpretar muito bem o que a transformada de Fourier faz, né? Se a gente fosse fazer uma abordagem
a gente fosse treinar um sistema de machine learning para, por exemplo, inferir transformadas de Fourier, eu teria que pegar vários exemplos de entrada o sinal, vários exemplos de saída da transformada e uma quantidade gigantesca de exemplos, né? Ficar treinando assim, olha, para esse sinal, a saída do espectro deveria ser desse jeito, para essa outra entrada, esse outro espectro. Sendo que é meio que um desperdício, porque a gente já sabe como que é a continha exata que calcula para você no espectro, né? Então, eu acredito que essas técnicas que se usa, né, de processamento de sinais, elas vão continuar sendo usadas, mas todas as coisas que são relacionadas com tentar inferir alguma informação extra, assim, do tipo encontrar algum mapeamento de uma coisa que é complicada, que ainda não se sabe, aí eu acho que machine learning vai dominar cada vez mais, né? Como já está fazendo, na verdade. Tá. Tem um curso legal que eu gosto, que eu uso na minha disciplina de processamento de sinais, que é o curso de um cara chamado Mike Cohen. E tem uma aula do Mike Cohen que ele desenha assim, ele bota uma circunferência e ele diz assim, olha, faz de conta que essa circunferência é tudo que eu posso extrair, toda a informação, tudo que eu posso concluir do sinal de EEG, do sinal do cérebro, né? Um sinal qualquer do cérebro, EEG ou LFP. Tá? Imagina que aquele círculo é tudo que eu consigo extrair dele. E aí ele desenha outros círculos menores. Por exemplo, dentro daquele círculo, ele pega um pedacinho e define assim, esse pedacinho aqui é o que eu consigo inferir do EEG usando métodos de conectividade. Ele desenha outro pedacinho do círculo e diz, esse outro pedacinho é tudo que eu consigo extrair do EEG usando técnicas de potencial evocado. Né? Ele coloca outro pedacinho e diz, isso aqui é o que eu consigo extrair do sinal de EEG usando usando uma outra técnica, né? Sei lá, transformada de Fourier mesmo, né? Por exemplo. Tá? Então, e aí machine learning entraria justamente como um outro pedaço desse, né? Machine learning pode ser usado como uma maneira de extrair informações do sinal, né? Tá? Então, seria basicamente essa ideia. Isso aqui é quando que a gente deve usar, a gente precisa ter os dados rotulados, e a gente usa nesses casos que a gente não sabe bem como que é esse mapeamento dessa entrada para essa saída. Beleza. E aí vem a parte do Deep Learning, que era o que eu queria falar. Antes de falar do Deep Learning, eu trouxe essas figuras aqui, desses aviões, e deve estar se perguntando o que são esses aviões, né? Por que eu trouxe isso? Imagina, tem um problema do pessoal de processamento de imagens, inclusive essa figura aqui é de um paper que fala de um dataset de foto de avião. Alguém fez um dataset só de foto de avião. Por quê? Porque tem um problema que as pessoas querem saber, dado uma foto qualquer, né, de cima, sei lá, de satélite ou não sei, quer saber quantos aviões, onde que tem avião, não é foto, né, não é imagem. Tá. E aí, beleza. Para que serve isso? Eu não sei muito bem para que serve esse problema, mas eu imagino que esse problema tem a ver, por exemplo, com parte de segurança, de defesa, né, sei lá, de um sistema aéreo de um país, ou mesmo para ter alguma informação de segurança também, né? Pode ser algo desse tipo. E aí, criaram um dataset com imagens de avião vista de cima para pessoas que querem criar modelos de detecção de avião consigam usar, certo? Consigam usar esse dataset para começar a treinar seus modelos. Beleza. O que é legal é o seguinte, imagina que a gente quer fazer, eu te dou uma imagem aqui, né, eu te dou uma foto, e aí eu faço assim, com o que você sabe aí, vamos supor que você não conhece Deep Learning, né? Você só conhece, sei lá, programação, né? Como é que você identificaria um avião? Tá? Então, você pode dizer assim para mim, olha, eu vou procurar
para identificar um avião, eu vou procurar coisas que tenham muitas retas na imagem. Vou pegar a imagem e sair procurando por retas, ou procurar por formatos triangulares, né? Formatos triangulares também. Tá? Que é uma coisa que todos eles têm em comum, né? Então, imagina que você pega seu dataset, você dá esse dataset aqui de imagens, você tem alguma forma, dá algum jeito de tentar encontrar essas retas, né? Tentar encontrar ou pode ser, de repente, relacionado com a cor, né? Pelo que eu estou vendo aqui, nessas fotos, as cores de avião não variam muito, né? Então, de repente, você pode fazer assim, olha, tudo que for meio que acinzentado, né? E esses brancos aqui, né? Tudo que tiver uma cor mais ou menos acinzentada ou branca, eu vou separar, e aí depois nessas coisas eu vou procurar por retas ou triângulos. Certo? Parece ser uma boa estratégia, né? Eu acho que sim. Mas esse problema de você tentar extrair as características é meio que como se fazia, como se usava antes. É a forma que o pessoal usava antes para justamente resolver esse tipo de problema, né? Por quê? Porque se você pegar essa imagem, vamos supor que essa imagem seja uma imagem de 20 por 20 pixels, tá? Não são, né? Todas elas são bem maiores, mas vamos supor que seja 20 por 20 pixels. Se elas forem 20 por 20 pixels, você ia ter, se você colocar para o seu modelo treinar, né? E lembra daquela figura lá em cima, né? Na figura aqui, ó, X1, X2 são cada dado de entrada que você está dando para o seu modelo, né? Se você colocar todos os pixels de uma imagem, se for uma imagem 20 por 20, você vai ter 400 pixels, né? Então, você vai ter 400 pontos só no dado de entrada, que multiplica um bocado de pesos aqui, que aí vai ter mais pesos, multiplicando os pesos das suas camadas do seu modelo preditivo, né? E aí isso é uma coisa bem... seria uma coisa bem custosa, né? Computacionalmente, assim, calcular todos esses pesos e tal. E um outro problema é que, se eu colocar pixel, eu não sei se pixel é uma coisa boa, porque dá para ver aqui que os aviões estão em diferentes orientações, né? Tem uns para cima, outros para o lado, inclinados e tal, né? E aí você vai colocar assim, olha, certo, o primeiro pixel está aqui, aquilo ali não é um avião, mas no outro lado, em outra figura, o primeiro pixel pode ser um pedaço da asa, um pedaço do nariz do avião, tá? Certo? Então, fica meio complicado para o seu modelo, dados qual o valor do pixel da cor naquele ponto, saber se é um avião ou não, né? E aí, por isso que o pessoal extrai características, né? O pessoal extrairia a característica das imagens, né? Para colocar no modelo, né? E aí ele colocaria um modelo assim, olha, esse quadrado aqui, eu encontrei tantas retas que tem comprimentos tanto, e os pixels de cor branca deu tantos por cento de pixel da imagem são de cor branca. Tá? Aí a pessoa pegou e colocou isso como entrada, né? Pode ser uma entrada que é quantos pixels é de cor branca, segundo o X1. O X2 pode ser qual o comprimento total das retas que eu encontrar aqui, se eu traçar retas, né? E assim por diante. E aí, ok, quando você faz isso, teu modelo ele fica com bem menos parâmetros para encontrar, fica algo mais factível, né? Certo? Isso era o jeito clássico. Ele teve toda uma literatura até bem recente, assim, sei lá, até 2013, tinha toda uma literatura dessa parte de visão computacional, de processamento de imagens, que tentava justamente encontrar maneiras de, dado uma foto, como é que eu extraio características daquela foto, tá? E aí, isso era meio que o quente da área de processamento de imagens até 2010, tá? Até depois de 2010, até 2013, por aí. Isso era o quente de processamento de imagens. Como que eu extraio característica de uma imagem, como que eu encontro um padrão que mesmo que a imagem rotacione, esse padrão é invariante, a rotação, tá? Para poder justamente colocar nos modelos as imagens, ao extrair parâmetros da imagem, colocar esses parâmetros extraídos no modelo e esse modelo funcionar, né? E aí veio a galera do Deep Learning. Eles falaram assim, e se ao invés de ter um especialista humano, nós deixássemos a máquina extrair as melhores características de uma imagem, né? Ao invés de ter uma pessoa que tivesse a ideia, que ela tivesse o conhecimento de domínio e dissesse assim, olha, aviões são triangulares e brancos ou cinzas.
né? Em vez de ter uma pessoa dizendo isso, imagina que eu deixe o computador escolher para mim quais são as melhores características que ele deve extrair. Tá? E daí, com essa ideia, surgiu o Deep Learning. Tá? O Deep Learning é isso. O Deep Learning basicamente você colocar a parte de... Essa figura aqui é uma figura famosa, assim, né, dessa definição de Machine Learning e Deep Learning, mas a ideia é, nessa figura de cima, né, eu tenho meus dados de entrada, que são minhas fotos lá, por exemplo, eu vou ter pessoas extraindo características dessas fotos, e ele vai criar um conjunto de features para mim, né, um conjunto de características. E aí, esses conjuntos de características eu coloco para o meu modelo, né, similar àquele modelo lá de cima, né, que é uma rede neural também, e aí esse modelo vai fazer a previsão. Né. O que o pessoal passou a fazer foi, olha, eu não vou usar mais uma pessoa para extrair as características. Agora, eu vou simplesmente pegar o meu modelo, colocar um modelo bem grande, com muitos parâmetros, e eu vou deixar com que esse modelo se vire para encontrar esses parâmetros. Certo? Isso daqui, esse tipo de modelo que extrai as características dos dados e encontra todos os pesos lá, todos os parâmetros, né? Cada retinha dessa daqui é um daqueles pesos, né? Um daqueles dados, né? É o quanto que esse dado vai ser multiplicado para entrar nessa outra unidade, quanto que esse outro dado vai ser multiplicado para entrar na outra unidade do lado seguinte, assim por diante, né? Cada camada aqui está conectada na outra camada. Tá? Então, ao invés de você ter um modelo mais simples lá, como o anterior, o que você passou a fazer foi deixar seu modelo mais complexo, com mais parâmetros, e ele se virando para encontrar as características, as principais características. A gente não vai mais definir quais são as características a priori. E isso foi a revolução. Tanto que, se você for ver, se você acompanhar, assim, se você pegar uma revista, né, um journal de processamento de imagens, e você entrar lá e você olhar até 2010, como eram os tipos de artigo, o pessoal vai ter lá várias técnicas de processamento de imagens, relacionado com correção de, sei lá, cor, e como que encontra formas geométricas numa imagem, né? Tá, morfologia, né? Esse tipo de coisa. E aí você vai ver de 2010 para cá que a coisa passou a mudar e passou a ser como que você aplica machine learning para uma imagem que tem tais características. Certo. Então é basicamente isso. A diferença do Deep Learning para o Machine Learning tradicional é que no Deep Learning você está extraindo as características do dado que você tem, né? Ao mesmo tempo, no próprio modelo, ele está extraindo aquelas características, e essa extração de características é feita por camadas adicionais que você coloca no seu modelo. E aí o teu modelo fica com mais parâmetros, a rede aqui, ela fica com mais unidades, a gente diz que ela fica mais profunda, daí o nome Deep Learning. É basicamente isso. Então, os modelos baseados em Deep Learning, eles vão ter milhões, às vezes bilhões de pesos, porque eles vão ter um bocado de pesos relacionados com a extração de características. Essa é a diferença do Deep Learning para o Machine Learning clássico, né, tradicional. Pessoal, só para comentar, é que eu tô no chat também, eu estou vendo aqui os comentários. Ah, tá. Pessoa... o que eu ia falar justamente é, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Nesse momento, acho que é um momento bom de fazer uma pergunta. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer, que eu respondo aqui. A Fernanda Aparecida dos Reis perguntou o nome do curso que está disponível no YouTube. O nome do curso é o Learning from Data. Learning from Data. Tá? Esse curso, ele é... Assim, ele é um curso mais teórico, assim, tá? Ele é um curso mais para pessoal que, sei lá, faz graduação em computação ou estatística, né? Ele vai para o lado de explicar a base do machine learning. Aí eu peguei alguns slides desse curso. O outro curso que eu falei, não sei se é esse que você perguntou, tem uns vídeos. Tem um vídeo que é o vídeo do
Mike Cohen. Esse Mike Cohen, ele tem vários cursos, mas os cursos do Mike Cohen são mais de processamento de sinal clássico, assim, né? Transformado de Fourier. Eu uso bastante também nas minhas disciplinas. Teve uma pergunta aqui do Mário de Oliveira, que é como planejar a função de cada neurônio. A função, Mário, de cada neurônio, desses neurônios, eu não estou entrando nesse detalhe, né? Beleza, como é que é a função desses neurônios? Mas a função desses neurônios são funções extremamente simples, do tipo dispara, não dispara só. Né? São funções lineares. Elas não são lineares, porque são quase lineares, né? A função mais usada é uma que o nome dela é ReLU. É assim que se escreve, ReLU. ReLU. Que ela é uma função que ela é constante para todos um valor, e a partir de zero ela fica linear. Tá? Essa função é a função mais usada. Tá? Então, o que esse neurônio aqui, que eu representei aqui, nessas figuras, cada bolinha dessa, amarela, é um neurônio. Tá? O que esse neurônio está fazendo? Ele está recebendo um input de várias entradas, multiplicada por uns pesos, que são pesos sinápticos. Está recebendo todas essas entradas e somando todas elas, fazendo um somatório de todas essas entradas vezes esse peso. Depois que ele soma tudo isso, ele joga numa função dessa, tipo uma função ReLU. Sendo que isso é totalmente diferente, assim, né, de neurônio biológico, né? É totalmente diferente. Tem o Mustafa, do Learning from Data, acho que ele não gosta muito de dizer que esses modelos clássicos aqui de machine learning, eles são inspirados em neurônios, porque são muito inspirados em coisa biológica, né? Porque é uma inspiração meio que grosseira, né? Tem outras pessoas que tentam fazer modelos mais realísticos de neurônios, mas geralmente essas pessoas de neurociência computacional, elas estão interessadas no comportamento do neurônio, assim, né? Do tipo assim, um neurônio mais realístico, né? Coloca até informação do formato, da morfologia da célula lá do neurônio, assim, né? Eles conseguem colocar isso no modelo, eles conseguem dizer, olha, a voltagem dele nesse ponto aqui é tanto, né? Nos modelos de machine learning, a gente não quer entrar nesse detalhe, a gente nem precisa, a gente só quer fazer coisas mais simples, né? Os nossos modelos, os nossos neurônios indicam simplesmente ausência de disparo ou disparo. Tá? E a gente junta um conjunto de ausência de disparos com disparos para ter uma função complexa, que é o que eu quis dizer naquela figura lá, que é também uma figura do curso do Mustafa, né? Eu tenho ali, naquele target da esquerda, né, o meu target é encontrar esse círculo. Eu quero encontrar uma função que descreva aquele círculo, né? Sendo que, como é que eu encontro essa função com uma reta? Eu não consigo, mas se eu juntar várias retas, eu consigo. Tá? Então, é basicamente isso que o que a gente quer fazer, né? A gente quer usar neurônio simples para encontrar funções complexas, que juntos viram funções complexas. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou vendo aqui os comentários. Se tiver, pode ir. Essa é uma pergunta muito boa. Como planejar quantos neurônios e camadas usar, o que determina? Essa é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta boa porque ninguém sabe. Ninguém sabe quantos neurônios eu preciso usar para fazer um modelo, né? Para o meu modelo funcionar bem. Tá? Porque isso que você está falando, o número de neurônios e o número de camadas, é justamente o que a gente chama de hiperparâmetro. É um parâmetro que ele não é encontrado pelo modelo. E você basicamente tem que fazer busca desse parâmetro. Que busca? Busca testando mesmo por fora, né? Força bruta. Né? Então você pega... já se sabe, tem um teorema que mostra que qualquer função linear pode ser aproximada por 2 camadas, tá? De neurônios, ou seja, 2 camadas. Sendo que quantos neurônios você vai... No mínimo 2 camadas. Quando uma função é mais complexa, talvez ele se beneficie com mais camadas, talvez não, né? Mas aí como é que geralmente as pessoas fazem? Elas, como o poder computacional está barato hoje em dia, né? Não é tão caro mais ter CPUs boas, então geralmente o pessoal pega um computador, deixa ele rodando, testando com 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas e assim por diante. Eu vou falar disso brevemente na próxima figura que eu vou mostrar.
que é essa daqui, ó. Essa figura, esse ImageNet. Pessoal, se tiver pergunta, pode escrever, tá? Eu respondo na hora, não precisa, sei lá, no final. Eu acho que é até melhor, assim, durante a... Bom, mas, voltando aqui, essa figura ImageNet, tem semelhanças, mas há uma pergunta do Wellington Souza. A pergunta do Wellington é: por qual motivo no Machine Learning Deep Learning usa a mesma nomenclatura de neurônio da biologia se não há semelhança? Existe a semelhança, né? Mas a semelhança ela é grosseira. Ela é um modelo simples. E o motivo disso foi motivo histórico. Quando as primeiras pessoas tentaram modelar neurônio, os primeiros modelos de neurônio são de muito tempo atrás, né? Tipo, é antes dos computadores. A galera que fazia neurônio com circuito, né? Eles faziam um circuitinho que definia um neurônio. E foi meio que naquela ideia de assim, vou tentar usar esses modos, o que eu sei de neurônio, que era o que se sabia na época, né? Se você procurar na internet depois, você pode procurar pelo um dos primeiros modelos, que o nome é o modelo do neurônio de McCulloch. Tá? O neurônio de McCulloch, ele foi um dos primeiros modelos matemáticos. Ele basicamente é assim, ó, if a entrada for maior que tanto, dispara, a saída vai ser 1. Se não, a saída é 0. Mas aí, isso diante da toda a complexidade de um neurônio real, isso não é bobo, né, hoje em dia. Tá? Mas os modelos de hoje em dia, de neurônios, eles também não são tão distantes desse modelo para machine learning, né? Os modelos para machine learning, eles não são tão diferentes desse modelo básico, assim. Eles são basicamente é uma soma de todas as entradas, cada entrada multiplicada por um peso, e isso vai para uma outra função, que a gente chama função de ativação, que meio que faz esse 0 ou 1, tá? Faz esse limiar, mas não necessariamente é uma função, né, que joga no limiar de 0 ou 1, pode ser uma função linear. Tá? Mas a semelhança é essa, a semelhança é uma unidade que recebe várias entradas e dispara. Essa é a ideia, essa é a semelhança. E por isso que se usa essa nomenclatura. Mas essa nomenclatura não é tão usada assim, tá? Se você for olhar, tem livros que chamam simplesmente de unidades. Chamam o neurônio de unidades. E diz assim, olha, essa camada aqui, no meio, são as unidades escondidas, né? Que é a unidade que não está nem na entrada nem na saída. Certo? Então, mas eu não estou... Existe toda uma área da neurociência computacional que usa realmente modelos matemáticos bem realísticos, né? E aí eles estão interessados em outras coisas, do tipo saber qual que é a voltagem quando o neurônio, a rede está com uma conexão tal, X, que é mais ou menos a conexão que aparece, sei lá, é a conexão real do macaco. Tá? A conexão do macaco, dos neurônios do macaco, é ter esse padrão. Se eu colocar esse padrão com um neurônio matemático muito realístico, como é que fica a atividade elétrica, né, daquela região, daqueles neurônios? Isso aí é toda uma área nessa direção, né? O que o pessoal do Machine Learning usa são modelos muito, muito mais simples, muito mais simples. São esses modelos só de dispara ou não dispara. Beleza. Bom, voltando aqui para o ImageNet, o que é esse ImageNet? ImageNet é essa coisa de juntar dados e usar esses dados para deixar disponível, né? Como modelos de Machine Learning precisam de dados, uma coisa que é muito comum são pessoas coletarem os dados e abrirem esses dados para outras pessoas usarem. Tá? E esse ImageNet é basicamente isso. E isso é uma coisa legal, porque meio que vai... como é que eu posso dizer? Meio que vai melhorando, né? Meio que vai desafiando a área. O que o ImageNet fez foi... As pessoas juntaram 1 milhão de imagens, 1.400.000 imagens, e deram um label para cada imagem. Tá? Existem, esses labels são 1.000 objetos possíveis. Né? Essas imagens são imagens de 1.000 objetos diferentes. Né? Tem imagem lá de carro, tá? Tem imagem de pessoa, tem imagem de passarinho, cachorro. Né? Então, eles pegaram 1.400.000 imagens, que as imagens têm um desses 1.000 objetos. Tá? E durante muito tempo, aqui no eixo X, as pessoas tentaram, dado a imagem, né, dizer qual é o objeto que está naquela imagem. Tá? Na primeira,
aqui, 2010, esse Lean aqui foi um paper, né, que ele mostrou qual que foi a taxa de erro dele. Isso aqui não é a taxa de acerto, é a taxa de erro, né? Então, em 2010, os modelos erravam 28% desse dataset aqui. Em 2011, o Sanches ficou com 25,8%. E o que é que esse modelo da Lean e do Sanches fizeram? Eles basicamente usavam as técnicas tradicionais de processamento de imagens, em que as pessoas tiravam as features do modelo, dos dados. Então, uma pessoa pegava o dado e dizia assim, olha, quando chegar uma imagem, pegue essa imagem e coloque ela numa escala de Kotal, e aí multiplique os pixels por isso daqui, e aí tente extrair se tem bordas, identificar bordas na imagem, certo? E basicamente isso. Esses dois papers aqui, 2010, eles foram os campeões na época. E aí, em 2012, não sei se dá para ler, mas tem lá embaixo, entre parênteses, AlexNet. AlexNet é o nome de uma rede neural que foi usada e que ela reduziu o erro para 16%. Tá? Então, de 2011 para 2012, até 2011, as pessoas usavam modelos não baseados em Deep Learning, modelos clássicos de Machine Learning com processamento de imagens. Em 2012, eles passaram a usar Deep Learning. E aí teve essa queda de 9% no erro, né? E aí, de 2012 para 2013, essa rede aqui, isso aqui também foi outro modelo de Deep Learning, eles simplesmente pegaram o AlexNet e tunaram os hiperparâmetros. O que são os hiperparâmetros? Os hiperparâmetros é o que o Mário perguntou aqui nos comentários. Os hiperparâmetros são quantos neurônios eu devo colocar, né? Quantas camadas eu devo colocar, qual a taxa de aprendizagem, né? Quanto que eu devo ajustar cada peso para cada erro, né? Então, em 2013, o cara pegou a rede de 2012, ficou trabalhando muito, simulando essa rede com muitos dados lá, sempre trocando, ele tentou, sei lá, com tantas camadas, depois ele aumentou uma camada, quanto que fica o erro? Depois aumentou uma camada, mas mudou um outro hiperparâmetro lá, né? Outro parâmetro da rede. Melhorou tanto. E aí voltou, tirou esse aumento e diminuiu, sei lá, uma camada, né? E ele foi testando essas combinações aí. E ele chegou num conjunto ótimo que o erro ficou aqui, em 11%. Em 2014, teve uma rede que já caiu para 7%. E depois, em 2014, teve a GoogleNet, que caiu para 6,7%, né? E em 2015, teve essa outra rede, que é uma rede gigantesca, ela tem na ordem de bilhões de parâmetros, que o nome é RaceNet. E a RaceNet diminuiu o erro para 3,5%. Sendo que esse pessoal aqui, eu não sei se isso é bem verdade, mas esse pessoal achou que o erro humano para esse dataset está em ordem de 5,1%. Né? Então, é por isso que eles dizem que para esse dataset aqui, que é o ImageNet, o erro das redes atuais está menor do que uma pessoa, né? Menor que o erro humano. Tá? Então, a máquina, para esse problema aqui, para esse tipo de dado, já consegue uma performance melhor do que uma pessoa. Tá? É claro que isso varia muito, tá? Assim, varia muito de dataset para dataset. Por exemplo, até hoje, é meio difícil, né? Um sistema desse... Teve um paper interessante que saiu alguns meses atrás, que o pessoal pegou todos os trabalhos de machine learning, mais ou menos assim, né? Os trabalhos, sei lá, que foram publicados de machine learning durante a pandemia, e foram olhar, foi um pessoal do MIT, e eles pegaram 200 e poucos artigos publicados, e eles foram ver quantos desses artigos conseguiram realmente ser implantados em hospitais, né? E foi tipo 1 dos 200. Eu não lembro se foi 1 ou se foi nenhum. Porque tem muita dificuldade em como que você coloca um sistema desse em produção, né? Será que você teve dados realmente bons? Será que o seu modelo está realmente generalizando bem? Nesse caso aqui, desse exemplo do ImageNet, que é um exemplo bem conhecido,
que o dado foi realmente curado, as pessoas sabem quais são as 1000 classes, a máquina já está melhor que uma pessoa, né? Mas nos dados reais, assim, ainda é mais complicado afirmar isso. Tá, certo. E aí teve essa evolução. O que esse gráfico eu queria mostrar? O que eu queria mostrar com esse gráfico, ele está nesse paper aqui, no Archive. Esse paper é bem legal, ele meio que compara essas arquiteturas. Tá? Ele entra, arquitetura, eu digo, nessas características da rede. Ele entra nos detalhes de quantos neurônios tem cada rede dessa, quais são como é que é cada camada, quantas camadas tem, né, como que eles estão conectados, né, porque para ter essas inovações, o pessoal foi alterando, não foi mais eles não mantiveram mais essa arquitetura simples aqui, de tudo conectado com tudo, porque isso daqui começou a dar problemas, né, e aí para poder chegar em modelos bons, né, esses modelos aqui, tipo esse ResNet aqui, ele já começa a usar um bocado de outras estratégias, ao invés de simplesmente conectar tudo com tudo. A Google Net também usa umas estratégias bem diferentes para usar menos memória. A ResNet usa umas outras estratégias também para chegar nesse erro de 3%, certo? Então, basicamente, o pessoal foi evoluindo em como que junta esses neurônios aí, esses neurônios simples, né? Essas unidades, eles foram juntando de uma certa maneira até chegar nesses modelos aí. Ok. Tá, e aí, assim, além da performance, uma pergunta que eu trouxe aqui é por que Deep Learning passou a ser usado? Eu trouxe aqui um vídeo, eu vou passar para vocês, ele tem 1 minuto, tá? É bem curtinho. Vou passar esse vídeo. Ó. Esse vídeo, antes eu vou dar o contexto dele para vocês, tá? Esse vídeo, o que aparece na tela do computador são números digitados à mão, tá? E o cara que postou esse vídeo, o nome dele é Lecun, ele é um cara que trabalhou com esses tipos de redes do Deep Learning, assim, e ele trabalhou com isso nos anos 90, assim, no começo final dos anos 90 para anos 2000, tá? E o que o Lecun fez, basicamente, foi ele criou um sistema que, dado uma imagem de um dígito que uma pessoa escreveu, ele consegue traduzir para números consegue encontrar, né? Reconhecer esse dígito. Tá? E aqui, isso foi eu acho que, eu não lembro muito bem se é anos 90, acho que é no começo dos anos 90. Mas isso daqui foi quando ele trabalhava no laboratório que queria fazer para o governo dos Estados Unidos, queria fazer um sistema de reconhecimento automático que a pessoa digitava no CEP das cartas, né? Do zip code, né? No caso dos americanos. Né? Certo? E aí, esse vídeo é o vídeo da época dele mostrando o sistema dele rodando nos computadores lá da época. Então, vou executar aqui. Aí ele está testando, ó, é porque ele tinha que reconhecer não só dígito de pessoas, mas também números impressos, né? Porque pode ter carta impressa, né? Certo? Tá vendo? Ó? Ele tá realmente acertando as coisas aí, né? Beleza? Sendo que dá para ver, ó, até pelos computadores, olha o tamanho do monitor, né, da época. O pessoal já tinha o conhecimento desse tipo de solução lá começo dos anos 90, e eles não usavam. Por que isso passou a ser usado? Tem 3 grandes motivos que esses tipos de modelos, esses modelos aqui, que extraem as características ao mesmo tempo que fazem a otimização,
dos parâmetros passaram a ser usados no modelo de Deep Learning, que são esses três motivos aqui. O primeiro é disponibilidade dos dados, né? Passou a ser mais fácil coletar dados de som e imagem, né? Além de ser mais barato armazenar, né? Hoje em dia, se você tem uma conta no Google, ele te dá 15 gigas para você armazenar coisas, né? Então dá para colocar um bocado de imagem, né? O segundo é poder computacional, porque o que todos esses modelos fazem é colocar mais camadas. Quando ele coloca mais camada, ele vai ter mais contas, vai fazer mais cálculos, né? Porque cada reta dessa daqui representa uma multiplicação entre dois vetores que vai ter que ser feita, né? Então, se você tem muitas multiplicações aqui, tá? Você aumenta o número de contas. Sendo que hoje em dia também o hardware, ele está mais barato e o pessoal faz hardware específico para esse tipo de conta, né? Que são, por exemplo, as GPUs, né? E aí isso ficou bem mais barato e por isso ficou mais fácil implementar esses modelos, que lá na época desse vídeo não era tão barato ainda ter esse tipo de hardware, né? Nem existia, né? Para começar. O terceiro é essa daqui, que é muito importante. Melhoria no processo de otimização, né? O pessoal foi encontrando maneiras melhores de inferir aqueles parâmetros, inferir todos os parâmetros do seu modelo, todos os pesos lá que multiplicam, que estão em cada uma daquelas conexões, tá? Basicamente, é tudo baseado na ideia do gradiente descendente, sendo que o pessoal foi melhorando o gradiente descendente, trazendo algumas novidades para ele, tanto do ponto de vista empírico, assim, o pessoal percebeu, se eu fizer uma mudança desse jeito, o meu algoritmo vai convergir mais rápido, como eles também chegaram a encontrar, chegaram a trabalhar mais o lado teórico do algoritmo. Então, eles fizeram, por exemplo, existem provas para quando o algoritmo, que o gradiente descendente, com algumas modificações lá, certo? Com um conjunto de modificações, ele sempre vai conseguir sair do que a gente chama de ponto de cela. Ponto de cela é quando ele fica preso sem conseguir otimizar o erro. Quando o erro ele fica numa região, né, onde o erro dele está quase constante. Então, tem uma prova matemática que diz, se por algum motivo ele ficar em uma dessas regiões, ele mesmo assim consegue sair num certo tempo. Tá? Existe uma prova matemática para isso, né? Então, o pessoal conseguiu muitos avanços para esses algoritmos, assim, que diferem esses parâmetros de redes neurais, que nessa época aqui não existia, né? Na época desse vídeo aqui não existia ainda. Beleza. Então, esses foram os três grandes motivos, assim, de por que Deep Learning ficou bastante usado, né? Tem mais dados, mais computador e melhoras tanto do ponto de vista, melhoras do algoritmo, assim. Então, o algoritmo passou a ser extremamente bom em encontrar os pesos ótimos. Tá, e agora vem a parte do Deep Learning em si. Tá. A parte do Deep Learning, qual que é a ideia? A ideia é, Deep Learning é usado, antes de mais nada, principalmente para esses tipos de dados que eu falei, ou dados de imagem, ou dado de som, ou sinal de cerebral, né, que você tem uma série temporal ao longo do tempo, né? Aquilo ali não é muito diferente de um sinal de som, né? Assim, é diferente, mas não é diferente na natureza, né? Você tem uma série temporal, os dois são séries temporais. Tá? Então, o que existe no Deep Learning diferente daquelas redes são basicamente essas camadas. Eu coloquei duas aqui de exemplos, tá? Mas tem mais camadas diferentes, mais camadas específicas. Mas basicamente o que eles fazem é esse quadradinho aqui, vermelho, com pixels da cor vermelha, representa o teu dado de entrada, representa uma imagem qualquer. Certo? Esse outro quadrado menor, em azul, representa um filtro, tá? Um filtro que está deslizando em cima dessa imagem maior, né? Ele está deslizando em cima da imagem, ó. E qual a operação matemática que ele faz aqui na prática? Na prática, ele multiplica cada ponto, né, que casa em cima, né? Ele pega cada ponto da matriz menor
né? Posiciona em cima da matriz maior, ele multiplica todos esses pontos e soma, né? E esse valor, ele está armazenando numa outra matriz, ó, tá vendo? Na matriz roxa, à direita. Tá? Isso aqui que ele está fazendo é uma operação de convolução. Tá? Ele está pegando essa imagem aqui menor, né? Está deslizando como uma janela deslizante, multiplicando cada ponto dessa janela menor por cada ponto correspondente na janela maior, na imagem real, né? E somando tudo e armazenando isso numa outra matriz. Tá? Ó, note que a matriz original dele tem tamanho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem tamanho 6. Essa outra essa azul tem tamanho 3, né? 3 por 3. E a final dele fica com o tamanho 4, porque ele consegue deslizar 4 vezes. Né? Ele faz 4 deslizamentos, né? Cada deslizamento desse dá um valor, porque ele está multiplicando e somando, e esse valor ele armazena na outra matriz lá. Né? Beleza. O que isso daqui está fazendo para a gente, na prática, é extraindo parâmetros da matriz, do dado original, do dado vermelho. Tá? E como assim? Como que ele está extraindo parâmetros? O que a gente está fazendo é, essa matriz azul, ela tem valores, ela tem pesos. Tá? Na hora que esses pesos são multiplicados e somados pelo peso da matriz original, esses pesos aqui podem estar extraindo características do tipo assim, se a imagem original tem retas verticais ou se tem retas horizontais. Tá? Tem como você colocar um conjunto de pesos azuis aqui para ele extrair, por exemplo, somente as retas horizontais de uma imagem. A minha imagem final vai ser minha imagem original com retas horizontais ou retas verticais. Tem como a gente escolher um conjunto de pesos W para fazer isso. Um conjunto de pesos azuis para isso. Mas essa é a parte legal do Deep Learning. A parte legal do Deep Learning é você não diz quais são esses pesos. Você deixa, esses pesos vão ser otimizados durante o processo de redução do erro. Tá? Então, eles começam aleatórios. Então, esses pesos aqui começam todos aleatórios, em vez de a rede estar tirando, você dizer assim, procure por tal padrão para você classificar uma imagem. Por exemplo, aquela imagem do avião, procure por triângulos. Você não vai dizer assim, procure por triângulos. Você diz, começa com aleatório, e aí encontre os valores azuis aqui, ótimos, que vão me levar, no final da minha saída, lá no final, ao menor erro de classificação de avião. Tá? Isso daqui, esses pesos W, eles são encontrados durante o processo de otimização. Isso aqui é um tipo de camada que se usa. A gente chama de camada de convolução. Beleza? Certo. Então, a ideia é, por exemplo, só resumindo, voltando, essa camada aqui, ela vai receber teu dado bidimensional, tua imagem mesmo, ela vai aplicar uma outra imagem deslizante, né, que vai fazer essa operação de convolução, e vai gerar uma outra imagem menor, que é essa imagem roxa. E essa imagem roxa vai servir de entrada para uma outra camada, que vai servir de entrada para outra camada, para outra camada, para outra camada, para outra camada, e assim por diante. Tá? E depois, no final, você vai pegar isso, você espera que depois de passar por todas essas camadas, onde cada camada está extraindo características, sem eu dizer quais são as melhores características, ele vai procurar quais são as melhores características, né? Depois que ele extrai as melhores características, a gente está assumindo que no final, esses dados, essas características que foram extraídas dessa forma, vão ser as melhores características possíveis, né? Para minha classificação ou para minha previsão. Tem uma outra camada que é legal, que é essa aqui chamada pooling. O pooling basicamente faz o downsampling da tua imagem. Tá? Então, imagina que tu tem uma imagem aqui, você usa esse pooling chamado max pooling. O max pooling, ele pega o valor máximo. Tá? Então, ó, tá vendo? Aqui é um max pooling de tamanho 2 por 2, eu estou deslizando e eu estou pegando o valor do maior pixel do quadradinho quando eu vou deslizando. Se você for ver a cor que ele pega, é a cor do maior valor da imagem da esquerda. Então, você usa também algumas camadas de pooling, né? Essa aqui é o max pooling, tem um pooling de média, tá? Em vez de ser o maior valor, você tira a média aqui entre os pontos. Tá? Tem essas opções. E no final, isso aqui é bem legal.
Imagina, você vai passando a sua imagem por camadas que vão encontrando essas, vão trabalhando e gerando outras imagens, né? Gerando outras imagens, gerando imagens, gerando imagens. E aí, no final, você tem uma imagem, essa imagem mais da esquerda vermelha, a imagem final. Depois de todas as características extraídas, todas as características vão estar aqui nessa imagem. Tá? E aí você tem o que a gente chama de camada totalmente conectada. Tá? O que é essa camada totalmente conectada é? Ela pega essa imagem aqui, que é bidimensional, coloca os pixels um do lado do outro, um embaixo do outro. Ó. Pode ver, ó, tem esses três primeiros vermelho escuro, tá aqui os três primeiros vermelho escuro, depois o mais claro e um escuro, né? Que é a linha de baixo, ó, mais claro, escuro. Né? Ele pegou o que estava 2D, um quadrado, e simplesmente traduziu a mesma quantidade para os pixels verticais aqui, né? Uma camada vertical. E aí ele usou os mesmos tipos de neurônios que a gente comentou no começo da apresentação, né? Ele pega toda essa saída, que é a imagem, e joga aqui para esses conjuntos aqui de neurônios de várias camadas conectadas, que no final a saída deles vai dar a probabilidade por exemplo, probabilidade no caso da ImageNet, né? Imagina ImageNet, que é aquele dado aqui, ó, 1.400.000 imagens de 1.000 objetos diferentes, né? Então, tu vai ter a tua saída final, aqui, 1.000 neurônios, né, que vai dar qual que é a probabilidade daquela imagem ser uma certa classe, né, uma certa classe, ou seja, um certo objeto, né? Então, tu vai ter 1.000 neurônios aqui na saída. Então, por exemplo, o primeiro neurônio significa a probabilidade de ser um cachorro. Tá? Então, tu vai ter aqui a imagem, né? Tu vai pegar essa imagem, passar por uma camada totalmente conectada de muitos neurônios depois, e tu vai ter as probabilidades na saída de cada neurônio. Se a saída do neurônio que representa o cachorro for a maior, então você diz, olha, essa imagem aqui é provavelmente um cachorro, meu modelo achou com probabilidade tal. Beleza. Ficou alguma pergunta sobre essa parte do Deep Learning? A grande diferença do Deep Learning são essas camadas aqui, essas camadas que vão extrair essas características. Né? E essas camadas, elas têm conjuntos de parâmetros, né? Esse quadrado azul menor são pesos, né? Cada quadradinho desse é um peso. Tá? Então, ele vai ter que, no processo de otimização, encontrar também esses pesos. Qualquer coisa pode escrever aí nos comentários. Tá bom. Bom, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicações de Deep Learning e Machine Learning que a gente está fazendo no INEOS. Né? Uma coisa que a gente está fazendo agora essa figura é de uma biblioteca, né, de um software feito em Python chamado DeepLabCut. Tá? Esse programa, ele basicamente usa esses métodos aqui de Deep Learning para fazer tracking de parte de um animal. Não necessariamente animal, pode ser de qualquer coisa. Pode ser de uma pessoa mesmo, pode ser até de um objeto. Mas, se você for ver aqui, está um animal, né, um rato aqui andando numa esteira, e ele está fazendo o tracking da imagem do rato aqui ao longo do tempo, né? Então, uma pessoa filmou, tá? Filmou o animal andando aí, né? E aí ela criou um conjunto dizendo os dados, o label, né? Dizendo o dado certo. Dizendo assim, olha, nesse frame aqui, a pata dianteira direita dele está nessa posição. Aí marcou. Depois ele pegou um outro frame, ó, nessa aqui, essa pata está nessa posição, a outra pata nessa posição, o rabo nessa posição, assim por diante. E depois ele pegou um outro frame do vídeo e marcou também. E aí ele jogou isso para uma rede dessa, né? A rede aprendeu a identificar o que é pata, o que é cauda, né? Depois que ela aprendeu, ela consegue generalizar para dados que ela não viu, né? Então você passa um outro vídeo e ela consegue dizer, olha, essas são as posições das patas dele e para cada frame do seu vídeo. Tá? Esse programa, o nome dele é DeepLabCut, não foi a gente que fez, a gente usa dele, a gente é usuário desse programa.
Tá? Mas, para usar esse programa, precisa ter esse conhecimento de como que eu pego uma rede neural dessa, como é que eu uso, como é que eu treino, como é que eu pego as imagens e marco lá que essa imagem aqui é de um frame e ela é do rato e tudo mais. E aí você cria esse conjunto com os labels, depois você deixa treinando. Esse processo de treinamento pode ser muito lento, ele pode levar um dia inteiro, tá? Assim, é comum a gente deixar rodando e voltar no dia seguinte e ainda tá rodando, tá? Demorar 8 horas, né? Dorme e chega no dia seguinte e ainda tá lá. Tá? Então, acontece, porque essas redes, elas têm uma quantidade muito grande de parâmetros, ela tem uma quantidade muito grande daqueles filtros lá, daqueles matrizes que ficam multiplicando as imagens, né? E encontrando parâmetros para tentar extrair características, né? Então, como ela tem muitos parâmetros né? Na ordem de milhões a bilhões de parâmetros desse, ela demora muito para encontrar o valor certo de cada parâmetro. Ou não bem o valor certo, né? Mas o melhor valor para cada parâmetro, que minimiza o seu erro. Tá? E a gente usa esse software, e um dos exemplos de trabalhos que a gente fez com esse software é esse exemplo aqui, ó. Vou tentar explicar essa figura, ela é bem legal. A gente usou esse programa, o Deep Lab Cut, para fazer o tracking de um animal, tá? Um animal num vídeo desse tipo aqui, ó, ele visto por cima, é uma câmera por cima, ele está numa caixa toda preta, e a gente está vendo ele andar naquela caixa, tá? E aí a gente usou uma outra técnica, a gente pegou todas essas características toda a posição, a gente fez tracking de algumas posições aí do rato, por exemplo, da base da cauda, do focinho dele, da orelha direita, da orelha esquerda, tá? E aí a gente pegou todas essas informações e a gente jogou num outro algoritmo também de machine learning para tentar classificar. Tá? Então a gente queria encontrar qual que era o comportamento que o animal estava fazendo com base de onde estavam as patas dele e o rabo dele e o nariz dele. Então a gente queria dizer assim, olha, se o rato estiver com essa posição, ele provavelmente está fazendo essa tal coisa. E a gente usou alguns algoritmos, ó, nessa figura aqui, a figura B da parte inferior, a gente consegue meio que montar uma árvore, né, que a gente diz quais são os frames e qual é o comportamento. O comportamento a pessoa diz depois, né, a posteriori, ela examina as imagens e diz, olha, todo esse grupo aqui é do grupo do rato sniffing, fazendo sniffing, farejando, né? Todo esse grupo aqui é dele nesting ou sleeping, né? Tá? Então, a gente consegue, usando outras técnicas de machine learning, processar esse dado do tracking, que é extraído também usando outras técnicas de machine learning, e a gente consegue ter a classificação do que o animal está fazendo no momento, né? E essa figura A gente pegou todos os frames de um vídeo e usou uma outra técnica de machine learning para projetar essas informações do tracking, né, esses frames, num plano 2D. E a gente consegue visualizar o quão distribuídos, o quão próximos ou diferentes estão os clusters de comportamento, né? Tipo, esse daqui, mais isolado, esse laranja, bem no canto inferior, ele é o cluster de quando o rato está dormindo, que ele fica tipo uma bolinha. Tá? Esse daqui, que é justamente essa figura do canto inferior direito aqui, esse nesting. Tá? Então, é do cluster quando o rato está dormindo. Então, a gente conseguiu, isso aqui foi um dos trabalhos que a gente fez. E para que a gente fez isso, né? Porque a nossa ideia é a gente conseguir, primeiro que uma pessoa, depois a observar cada vídeo desse, né, e dizer o que é que o animal está fazendo em cada momento, é uma coisa muito trabalhosa, né? Então, a gente quer fazer de um modo automático isso. E, além disso, a gente quer saber o que é que o animal está fazendo durante o vídeo, né? Para depois a gente poder analisar. Então, tipo assim, eu quero analisar nos momentos que ele não está se mexendo, né? No momento que ele está parado. Mas eu quero que no momento que ele está parado ele não esteja dormindo, por exemplo. Ou não, eu quero só quando ele esteja se mexendo, tá? Então, dependendo da tua pergunta, da tua hipótese, tu pode, por exemplo, esse projeto também, esse trabalho, a gente identifica que essa aqui é só uma figura do paper lá que a gente fez. Tá?
A gente faz mais coisas nesse projetinho. A gente chamou essa biblioteca de PyRat. Essa biblioteca PyRat foi a que a gente fez. Tá? Ela usa a saída do Deep Level Cut para alimentar o PyRat, e a PyRat consegue classificar um comportamento. Eu vou ler um pouquinho os comentários, algumas pessoas escreveram. O Wellington perguntou se tem alguma plataforma que você pode escolher imagens de, por exemplo, de alguma imagem, né? Por exemplo, de cachorro, por exemplo. Tem, a ImageNet é um exemplo bom, porque tem 1.400.000 imagens lá, né? Então tem imagem de tudo. Eu acho que tem mais, na verdade, eu acho que eles estão sempre aumentando. Mas tem sites de bancos de dados para machine learning. Você pode dar uma procurada neles. Tem um site que é bem legal, que é o Kaggle, assim, que ele é um site de competição. E lá tem muitos datasets. Tá? E tem dataset de imagem. Tem, por exemplo, tem um que foi legal lá, que tinha foto do oceano e você tinha que identificar a baleia e o filhote de baleia. Baleia adulta e o filhote de baleia filhote, né? O adulto e filhote. Tá? Através de imagens. Né? Então, tinha um dataset só para isso lá. Teve uma outra pergunta aqui, do Ricardo Xavier. Deixa eu ler. É verdade. O Ricardo Xavier comentou aqui que de uma experiência dele, fazendo track com biomarcadores, o processamento AMG real-time, e ele comenta no final, e realmente, como você disse, é fundamental garantir a eficiência com o maior número de métricas possíveis. A literatura está cheia de paper ineficientes. É verdade, essa parte do poder de generalização, geralmente o que o Ricardo falou de métrica aí é você acompanhar como que está a saída do seu modelo, né? Então, você tenta não usar só, por exemplo, sei lá, uma métrica de erro. Você tenta fazer várias métricas de erro ao mesmo tempo para você ter uma ideia de o quão bem está a generalização dele para dados que ele não viu, e essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil de usar machine learning é garantir que o seu modelo vai generalizar para dados que ele não viu. Essa é a parte mais trabalhosa. Tá? Então, esse aqui foi um projeto, a PyRat, que a gente fez, foi um aluno que defendeu um mestrado no meio do ano, o Túlio, e junto com mais 2 professores, que já apresentaram aqui antes, a Carolina e o Ramon, né? Eu, a Carolina, o Ramon, o Túlio e mais outros alunos, o Bruno. A gente fez essa biblioteca, ela já está no pip, né? Dá para instalar pip e instalar o PyRat. Tem no GitHub também, vocês vão encontrar exemplos lá e tudo. Esses exemplos do paper tá lá também. Beleza, então isso daqui é uma aplicação direta nesses métodos de machine learning que a gente faz aqui no Instituto, tá? No INELS. Tem um outro. Esse daqui foi legal. A gente estava fazendo, até só uma tabela aqui, tá? Que era, a gente estava usando Deep Learning para Brain Machine Interface, a gente pegou uns datasets, conhecidos de competições, que a pessoa tem o EEG registrado quando uma pessoa está fazendo alguma tarefa. E aí a gente viu na literatura, aqui tinha 9 sujeitos, né? E aí a gente viu na literatura quanto que dava as métricas, aqui é uma métrica chamada kappa, né? Esse kappa, basicamente, quanto maior, melhor. Ele dá uma métrica de erro, assim, quanto menor, quer dizer, quanto maior, melhor, esse kappa. E aqui foi um outro aluno meu que trabalhou, que também defendeu no meio do ano. A gente está submetendo esse artigo para publicar ele. E aqui ele comparou alguns métodos, algumas outras redes. Eram todas redes recentes, assim, na literatura, coisa de 3 anos para cá, 2 anos para cá, essas 4 redes aqui.
com propostas que ele fez. Essa EGNet, LSTM, foi uma que ele fez, né? E essa outra de baixo também, e ele mostrou como que fica essa métrica essa métrica de capa aí para várias pessoas, para um dataset de várias pessoas. Nesse dataset, basicamente, a gente quer saber o que é que a pessoa está fazendo com base na atividade elétrica do EEG. Então, tem vários eletrodos lá na cabeça da pessoa, e ele tem trials assim, a pessoa está mexendo a língua, ou está, sei lá, mexendo a mão direita, né? Eu não lembro muito bem qual é o detalhe desse dataset, mas é um dataset mais ou menos assim, né? De pessoa está fazendo alguma atividade, e nas outras figuras aqui, nas outras linhas dessa tabela, está mostrando o quão bom ficou os outros modelos de publicações. E o que a gente tentou fazer aqui foi não só ter uma eficiência, mas o que a gente tentou foi usar uma outra técnica de Deep Learning chamado Transfer Learning, transferência de aprendizagem. Que a ideia da transferência de aprendizagem é, se eu tenho um modelo que ele já foi treinado para uma pessoa, né, o quanto que eu posso aproveitar dos pesos para uma nova pessoa, para não ter que treinar tudo de novo. Porque um problema comum das interfaces cérebro-máquina é que elas precisam, quando chega uma nova pessoa e precisa usar uma interface dessa, ela precisa calibrar para aquela pessoa, né? E esse processo de calibração, às vezes, é chato, né? Demora, pode demorar, né? Geralmente o pessoal faz de um jeito bem rápido, mas pode demorar. E a pessoa pode ter que fazer várias vezes. Então, o meu aluno, a gente estava querendo ver como que a gente usaria técnicas para treinar com o subject, o quão bom fica bom para uma pessoa, né? Subject como uma pessoa, né? Para um indivíduo. O quanto que eu posso usar do modelo treinado para um indivíduo para não precisar calibrar, não demorar tanta calibração do segundo indivíduo. Tá? Isso aqui é um trabalho que a gente fez, ele defendeu um mestrado com isso em julho. Bom, tem um outro trabalho, esse daqui a gente está começando ainda, é um trabalho que é um vídeo que eu vou passar aqui para vocês, que basicamente a gente está tentando trabalhar com extração de pose. Tá? Então a gente quer, eu vou passar aqui o vídeo, é um vídeo bem curto, ó, só de uma criança passando de um lado para o outro, e a gente extraiu esse esqueleto da criança, ó, das articulações e tal dela, com métodos baseados em machine learning. Então, é outra coisa que a gente quer fazer. Isso aqui foi com um celular, uma câmera de celular comum. Então, o que a gente quer é dado e registrado lá no Anitta, né? Aqui do ISD. Tá? Então, a gente quer meio que, com um hardware barato, assim, uma câmera de celular, né? Que é bastante comum hoje em dia, o quanto que a gente pode extrair da informação, da angulação da angulação da uma pessoa, por exemplo, fazendo marcha, e o quanto que isso pode ajudar no diagnóstico. Né? Esse projeto a gente está para começar ele faz um tempinho, a gente não conseguiu começar, né? A gente tem interesse de trabalhar com isso. Chama-se extração de pose, né? Tem também bibliotecas que fazem isso daí. Tem uma biblioteca muito famosa chamada OpenPose. E tem outros trabalhos que eu fiz, que tem outros alunos meus, sendo que não são trabalhos mais teóricos, eles não têm assim, uma aplicação tão prática. Tem um aluno meu que está trabalhando com identificação de causalidade com rede chamada LSTM. Então, a gente quer saber quando que uma série temporal tem relação causal com outra série temporal. Sendo que a gente quer encontrar isso sem treinar, sem precisar dizer isso, sem precisar dizer assim, olha, esse sinal tem relação causal com aquele outro sinal. Esse é o projeto de um aluno meu, Bruno, que ainda está fazendo. E o outro projeto que um outro aluno meu está trabalhando a Jade está trabalhando, é a explicabilidade de modelos usando o TRI. TRI é aquela ideia de teoria da resposta ao item. A gente está aplicando isso com modelos de machine learning, mais ou menos para tentar encontrar quais são os modelos quais são os exemplos que são difíceis para os modelos de machine learning. TRI é realmente aquele framework teórico que é usado para, por exemplo, na prova do Enem. Né? Então, na prova do Enem, as questões, os itens, né? A questão é chamada de item, né? Elas usam essa metodologia do TRI de forma que a nota do aluno é baseada na informação de o quão difícil é um item. Né? Então, se um cara... um exemplo clássico que o pessoal dá é, se um aluno
errou todas as questões difíceis, e aí tem uma questão difícil que ele acertou, né? Se ele acertou uma questão que é difícil, mas ele sempre errou as questões difíceis, então provavelmente ele chutou, né? Então aí o modelo acaba atribuindo uma nota menor para aquela pessoa, porque ele identifica que provavelmente foi um chute. Tá? Então, essa é uma ideia assim, da aplicação do TRI. Para machine learning, a gente quer aplicar TRI para saber quando o dado está difícil para o modelo, e aí depois a gente aumentar aquele exemplo, né? Então, imagina que você tem uma série temporal da atividade do EEG, quando a pessoa usou um equipamento de Brain Machine Interface, eu estou tentando calibrar, e aí eu notei, olha, tá difícil, esses dados estão difíceis, então fique coletando mais até ficar mais fácil, né? A minha aluna mostrou a Jade que é possível fazer isso, e a gente consegue realmente diminuir a dificuldade para alguns itens quando a gente faz um aumento daquele dado, né? Pessoal, eu trouxe um exemplo prático, mas eu acho que não vai dar para falar muito. Nesse exemplo prático, eu usei uma biblioteca aqui no Python. Eu vou passar aqui rapidamente, só para comentar. Eu tenho sinais desse tipo, ó, são sinais de 150 pontos de quando a pessoa está fazendo tarefas. É bem parecido com aquele sinal do meu aluno lá, do Iago, daquele que eu falei, do segundo trabalho, né, para Brain Machine Interface. Então, cada sinal desse é o sinal quando a pessoa está fazendo, da atividade de EEG, quando a pessoa está fazendo alguma tarefa. Tá? E a gente quer classificar qual é a tarefa. Aí eu simplesmente pego o sinal e eu criei uma rede, ó, que eu criei camadas. Esse conv 2D são camadas convolutivas. Conv 2D, ó, average, pooling. Aqui é o pooling, aquele pooling, em vez de tirar um max pooling, é o pooling médio. Depois eu tenho um dropout, eu não falei de dropout, acho que eu acabei esquecendo de colocar na apresentação, mas dropout é você ter uma chance de deixar um neurônio inativo, você não pega a saída de um neurônio, tá? Você pode dar uma probabilidade de um neurônio não existir, né, não ser considerado. Aí no final ele cria uma camada densa, que é aquela camada totalmente conectada. Esse flatten, ele pega a matriz lá e ele transforma num vetor. É exatamente aquela operação anterior. Isso aqui, ó. Eu pego minha matriz, transformo no vetor e jogo isso numa camada totalmente conectada. E eu mostrei nesse código, eu vou deixar disponível esse notebook. Esse notebook pode servir de ponto de partida, não sei, para outras pessoas usarem. E essa rede que eu criei, ó, essa rede que eu criei aqui, eu criei usando comandos em Python que implementam modelos desse tipo, uma biblioteca chamada Keras e TensorFlow. Tá? As duas são, Keras e TensorFlow são a mesma biblioteca, basicamente. Tá? E essa biblioteca, quer dizer, essa rede aqui, ela foi publicada nesse trabalho. Nessa aqui é uma revista chamada Human Brain Mapping, né? Que o cara usou Deep Learning para decodificar sinal de EEG, né? Decodificar justamente essa coisa de saber saber o que a pessoa está fazendo, né? Qual a tarefa que ela está fazendo, né? Então, esse aqui é uma implementação de uma rede bem simples aqui, né? Dá para executar até aqui na hora, ó, que eu executei pouco tempo antes da palestra, tá? Eu coloquei para ele fazer 300 épocas, tá? E aí, depois que ele fez, ele demora um tempinho, assim, sei lá, alguns minutos para fazer esse processo de treinamento. E aqui no final eu mostrei uma matriz de confusão, dizendo quão bom ficou a acurácia do modelo, né? Então, a diagonal tem o quanto que o modelo acertou mesmo, né? Então, por exemplo, quando a pessoa está executando a tarefa de um áudio que ela escuta na esquerda, no ouvido esquerdo, tem um sinal lá, e eu acertei 93% das vezes, mas eu errei também para o áudio da direita e para o áudio da direita, né? Eu chutei o modelo disse que ela ela achou muito parecido o áudio da esquerda e ele classificou os dois iguais, né? E aí tem essas tarefas, o áudio e visual, para a esquerda e para a direita. Tá? E para alguns eu cheguei a acertar 100%, o modelo aqui, né, consegue acertar 100%, né? Tipo, o visual, direita, ele acertou 100%. Tá? É um exemplo muito simples, né? Mas também não tem tanto código assim, é pouco código. Se você for ver,
Esse dado, ele está numa biblioteca também, eu não peguei, não é dado, é dado público, que está nessa biblioteca chamada MNE, tá? É uma biblioteca de processamento de sinais. Aí, nesse primeiro bloco de código, tem toda essa parte de carregar esse dado, dividir o dado em treinamento, validação e teste. Eu não falei desses detalhes, né, de como que a gente divide o conjunto, mas também uma palestra de menos de quase 2 horas, né, acho que também não daria tempo. Aí, no final, dividi em treinamento, validação e teste aqui nesse bloco de código e plotei aqui só para a gente ver, e aí eu criei a rede. Essa rede foi criada igual como está nesse paper. Esse paper especifica quantas camadas tem que usar, o que tem que ter em cada camada. E aí eu executei aqui, ele demora esse tempinho e faço a previsão com o comando predict para o dado que ela nunca viu. Esse x-teste é dado que ela não viu. E aqui ficou o resultado da previsão. O Gilberto Martins Filho perguntou se eu vou disponibilizar no notebook, no GitHub. Na verdade, eu não falei para o pessoal, né, da palestra, mas eu vou tentar ou colocar no GitHub ou lá na plataforma. Certo? Ou links, pelo menos. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar. Eu queria introduzir esses conceitos, né, de machine learning. Não sei se ficou claro, assim, era muita coisa, né? Eu trouxe talvez mais coisas do que eu deveria. Eu queria mostrar um pouco do que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer no INEOS. Isso daqui, tem coisas aqui que são coisas que eu me interesso, né, de aplicação de Deep Learning, mas tem outros professores que também se interessam. Então, se você está interessado em mexer com Deep Learning, com problemas desse tipo, ou você pode procurar a gente, né, pode procurar os professores, tá? E é basicamente isso. O que a gente usa, os conceitos básicos de Machine Learning, e um exemplo aqui de um código que, infelizmente, não deu tempo de ver, linha por linha, mas ele cria um modelo bem simples que foi explicado nesse outro artigo e faz essa classificação. Beleza? A gente tem uns minutinhos antes do final, e aí depois já vamos para o encerramento, e se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever nos comentários aí. Então, beleza. Acho que não tem nenhuma pergunta. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Vou escrever aqui no comentário meu e-mail, abner.neto@isd.org.br. Beleza? Então, pessoal, era isso a minha apresentação, meu tutorial. Bora encerrar, né, o simpósio. Ele está chegando no final agora, né, depois desses 3 dias. Esse material, ele vai ficar disponível também lá no site, no Congress.me, né? Vai ficar um tempo lá no Congress.me. E ele vai ficar também no nosso canal no YouTube. Quem quiser rever depois das apresentações, ver alguma apresentação, pode procurar no nosso perfil do YouTube lá do Instituto Santos Dumont. Bom, esse simpósio da gente, a gente mudou um pouco. A gente sempre fazia presencial, a gente fez esse modelo online. Achei bastante positivo, no geral. Acho que todo mundo gostou, né? Acho que os outros professores gostaram bastante, porque a gente conseguiu uma abrangência muito maior, né? Eu tenho os números anotados aqui, a gente teve quase 700 inscritos, 688 inscritos, teve 7.879 exibições de conteúdo, teve mais de 60 pôsteres apresentados, teve palestrantes de 7 países, e teve gente inscrita de vários países também, da Suíça, Chile, Colômbia, né? Então, a gente teve uma abrangência muito maior, né, por ser tudo online e tal, né? As pessoas, não só essa abrangência, mas as pessoas também estão consumindo o nosso conteúdo, né? A gente teve muita exibição aí, muita gente participando. Então, obrigado aí, todo mundo que participou, todo mundo que ajudou na organização, né? Todo mundo que submeteu o pôster, todos os palestrantes que também se dedicaram um tempinho, tá? Todo mundo que se inscreveu também para assistir as palestras, né? Enviaram perguntas, só simplesmente assistiram. Obrigado a todos vocês. E um dos nossos objetivos com o simpósio é também fazer a divulgação do Instituto, né? E a gente
tá chegando no final do ano, a gente nosso período letivo vai até dezembro, e a gente abre para o processo seletivo para o pessoal que vai entrar para começar no mestrado aqui no começo do ano que vem, né? Começa em março, a seleção é feita antes, né? Então a gente queria tem um processo seletivo que você tem que se inscrever, escrever uma carta de intenção, uma das cartas de recomendações, né? A gente avalia e depois pode te chamar para a entrevista. Então, se você se identificou com algum projeto de algum professor, gostou do que a gente faz aqui, então considere se inscrever no nosso programa de pós-graduação aí no final do ano. Beleza? Então é isso, obrigado mais uma vez e até no próximo simpósio, né? Ano que vem.